Quando a gente trabalha com receita sem glúten sem leite, cada etapa de preparo é extremamente importante, tá? Então você já aprendeu que os ingredientes são diferentes e que você precisa conhecê-los para que saiba usá-los e combiná-los corretamente, certo? Quando a gente trabalha com pães e com bolos que são alimentos, produtos que nós temos que assar, nós temos que ter mais um cuidado nessa etapa. Porque é uma etapa extremamente importante. Se você assa do jeito errado, não interessa se sua receita foi bem feita, se ela é equilibrada ou não. Se você assou do jeito errado, você perde a receita. E aí? Como é o assar do jeito errado? Ou como é assar do jeito certo as nossas receitas? Nossas receitas são mais delicadas, tá? Pelo número de ingredientes, pela quantidade, pela combinação de ingredientes que a gente usa, elas são mais delicadas e nós precisamos respeitar isso. Então, para que você consiga assar corretamente, você precisa entender o seu forno corretamente. Forno muito quente. Forno muito frio. Quais são os prejuízos na massa quando eu tenho esses erros? Porque são erros. Se você assa um bolo dentro de um forno muito quente, o que vai acontecer com ele? O fermento, ele age dentro do forno também, principalmente. Então, o seu bolo tá lá, o seu forno tá quentíssimo, você coloca o seu bolo no forno, o que vai acontecer com ele? Ele cresce muito rápido, porque eu tenho muito calor. A incidência de calor em um bolo que tem o fermento químico que reage com a ação do calor vai ser um crescimento rápido. Crescimento rápido prejudica a estética do produto, porque ele pode rachar. E pior, como nós temos diferenças de temperaturas entre o início da fermentação e o início da firmeza da massa, eu tenho uma diferença grande aqui de temperatura. Se eu fermento muito rápido, eu não tenho gelatinização, eu não tenho firmeza na massa. O que vai acontecer com o bolo? Cresceu, lindo, rápido, baixou na mesma velocidade. Porque não tem estrutura. Então, o forno muito quente vai prejudicar o seu bolo por conta disso. Porque o fermento ele vai agir em contato com o calor. E a gelatinização das farinhas também. Só que a diferença de temperatura entre cada etapa, cada processo químico ali, existe. E a fermentação começa primeiro. Então, se ela for muito rápida, eu não tenho tempo suficiente para a firmeza da massa acontecer, a gelatinização das farinhas acontecer, e aí eu tenho um bolo que sola. Você precisa ter exatidão nas temperaturas. Ah, mas eu conheço o meu forno. Será que você conhece? É muito importante que você conheça. É muito importante. Porque alta demais a temperatura prejudica pão ou bolo. Baixa demais prejudica também. Então você precisa assar na temperatura indicada na receita para reduzir os índices de erros nas receitas sem glúten sem leite, que são mais delicadas. Seu forno é elétrico, tem duas resistências. O meu é elétrico, tem duas resistências. E aí, Gabriela? Você liga as duas resistências para assar os seus bolos e pães? Muita gente liga. Liga que eu sei. Você liga as duas resistências, tanto a superior quanto a inferior? Se você liga as duas resistências, já está errado. Sabe por quê? Vamos lá. Tenho duas resistências, uma embaixo e uma em cima, certo? Coloquei o meu bolo para assar. Meu forno estava muito quente já, né? Porque quando eu ligo as duas, ele esquenta muito mais rápido. Liga as duas. Coloquei o bolo para assar. O fermento químico vai reagir muito rapidamente com a temperatura que está aqui em cima. Cresceu. Aí eu tenho dois cenários. Ele tem uma grande possibilidade de baixar. E ele tem uma grande possibilidade de esquentar tão rápido aqui em cima que eu formo uma casca no bolo. Só que aí eu tenho que deixar pelo menos 40 minutos dentro do forno. Em média, né? Pelo menos não, em média, depende do forno. Mas geralmente 40 minutos para assar o bolo. Se nos primeiros 10, 15 minutos o seu bolo já está dourado, imagina ele ficar lá mais 20, 30 minutos dentro do forno. Vai queimar. Então, a resistência superior ligada vai estragar o seu bolo.
Do mesmo jeito para os pães. Então, você nunca vai assar um pão ou um bolo sem glúten com a resistência superior ligada. Nunca. E serve para quê, gente, a resistência superior? Para dar coloração. Você já fez um pão que ele ficou meio branquinho depois que estava assado já lá? Passaram uns 40 minutos, só que ele ainda estava meio branco em cima. Aí você liga a sua resistência superior para dar uma coloração. Só, não é para assar. A resistência superior não serve para assar pães e bolos sem glúten e sem leite. Não, ela serve para dourar os nossos preparos, para ficarem mais bonitos. Só para isso. 5 minutinhos já são o suficiente. Você tira o seu pão, o seu bolo do forno e tá tudo resolvido. Não assem os seus pães e bolos sem glúten e sem leite com a resistência superior ligada. E aí, as meninas até já colocaram, ó. A Vânia já colocou termômetro. Teve alguém aqui no Instagram também que eu vi que falou que comprou. A Eliana, as duas alunas, arrasaram. Já compraram termômetro de forno. E, gente, é muito importante que vocês tenham um termômetro. Porque por mais que você conheça o seu forno, talvez ele dê uma diferença de temperatura. Esses fornos domésticos, né? Eles têm uma diferença. Geralmente, eles dão diferença entre a temperatura marcada no botão e a temperatura real que está aquecendo dentro do forno. O meu dá diferença. Todas as alunas que eu já conversei sobre termômetro de forno também dá diferença. O forno da Isali, que é lá dos Estados Unidos, tem uma diferença de 50 graus. Então, 50 graus faz muita diferença no resultado. Vocês entendem? É lindo a gente deixar o nosso pão dourado, mas a gente precisa deixar o pão dourado no tempo necessário para ele assar. Não adianta você usar a resistência superior para dourar o seu pão logo no início, porque você prejudica esse resultado final. Você forma uma casca dura, uma casca grossa, vai enrijecer essa casca, e aí, sabe aquele pão que dá uma rachada? Pode ser por causa disso. Por quê? Você colocou o seu pão para assar, estava muito quente aqui em cima. Você enrijeceu rapidamente a superfície. Só que ele ainda tinha força para crescer. Eu tenho uma casca enrijecida, só que eu tenho força batendo aqui. O que vai acontecer com essa casca? Ela abre. Porque o pão quer crescer mais, quer sair. O fermento está querendo sair de dentro da massa. Se eu tenho resistência, ela vai romper a massa, tá? Então, se o seu pão está rachando, pode ser porque o seu forno esteja muito quente. Principalmente se você está ligando a resistência superior, essa pode ser uma das principais causas de rachadura em cima do seu pão. Perfeito? Então conheça o seu forno, de preferência use um termômetro. Baratinho, gente, é barato. Eu paguei R$20 no meu termômetro, acho que nem foi isso. Acho que foi R$15 no termômetro de forno, é baratíssimo. E vale muito a pena, porque é uma coisa tão básica, tão simplesinha que é a temperatura, mas que faz total diferença. Então, com um equipamento de R$15, você para de errar suas receitas. Essa pode ser a diferença entre você estar errando e acertar na próxima vez que fizer. O forno é muito importante.